Som. Paz do Senhor, irmãos. Vamos então agora passar a uma reflexão da palavra de Deus. Queria poder compartilhar aqui uma mensagem com os irmãos que está no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 1. Som. Atos, capítulo 4, verso 31 até o 33. Amém, irmãos? Então vamos ler. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Amém? A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã está baseada aqui nessa passagem de Atos, onde nós vimos a história da igreja primitiva, a história ali onde os cristãos receberam o Espírito Santo. E o livro aqui de Atos notadamente fala do poder do Espírito Santo naquelas pessoas. O tema da mensagem que eu gostaria de meditar aqui com os irmãos nesta manhã é o avivamento que precisamos. O avivamento que precisamos hoje. Queria mais uma vez, para ficar muito claro e baseado aqui na Bíblia, ler novamente esses versículos, esses poucos versículos aqui com os irmãos, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Irmãos, eu quero fazer uma breve oração, mais uma breve oração, se você puder orar comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que já tem sido feito aqui nesta manhã, e pedimos que o Senhor continue a falar, a ministrar no nosso coração. Permita, Senhor, que esta palavra venha de encontro com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, e que faça, ó Deus, que saiamos daqui encorajados, faça, Senhor, que saiamos daqui reflexivos na Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, venha nos confrontar e venha produzir em nós a mudança que precisamos, em cada um de nós, Pai. Nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós,
e que nos ajude, que nos oriente nesse momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vemos hoje em dia, irmãos, tantas situações de desânimo espiritual, tantas situações onde muitos dão muitas desculpas para se buscar a Deus, onde já existem muitas prioridades na frente de Deus. Talvez a pessoa até pense alguma coisa sobre Deus, mas a verdade é que hoje em dia, para muitos, Deus talvez vire um segundo lugar, ou quem sabe até mesmo terceiro, quarto, quinto. Isso deve nos levar a nos questionar as nossas prioridades, a maneira como temos vivido a nossa vida cristã. E esse tema, o avivamento que precisamos hoje, é para que nós possamos meditar o que na verdade é um avivamento. Eu creio que todos nós aqui já ouvimos alguma mensagem, alguma coisa sobre isso. Até mesmo aqui, eu me lembro atrás que já foi trazido uma mensagem sobre isso, né? Não é aqui o meu intuito mudar nada, pelo contrário, trazer mais base bíblica para que nós possamos pensar qual que é o verdadeiro avivamento que nós precisamos. Nós percebemos aqui, pela passagem que nós lemos, que mediante a oração, a união daqueles irmãos da igreja primitiva, nós vemos a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos, irmãos, que a palavra diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Será que também nós somos cheios do Espírito Santo? Né? Será que não podemos ser mais cheios? Né? E a palavra vai dizer que aquela multidão, daqueles que creram, uma era a mente, uma só era a disposição do coração daquelas pessoas. Eles compartilhavam tudo o que tinham, e o último verso que nós lemos dizia assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu li até aqui um pouco à frente do que eu tinha lido, né? Mas o verso 32 vai dizer que grandiosa graça estava sobre todos eles. Irmãos, por mais que nós hoje talvez não vejamos essas manifestações que nós vimos aqui na palavra serem narradas, o Evangelho está repleto de milagres visíveis e portentosos da parte de Jesus e até mesmo da parte dos seus discípulos, que começaram a ser usados em nome dele, para fazer maravilhas, para trazer cura. E talvez ao longo de toda a história, muitas das vezes nós entendemos o avivamento como um sinal visível, talvez muitas vezes levado por um êxtase espiritual, talvez levado por situações assim, onde as pessoas estão quebrantadas, chorando, e muitas vezes manifestações que alguns podem achar estranhas. Eu não estou aqui, irmãos, para falar contra nada, mas para que nós possamos olhar para a palavra, porque a base, a pergunta, o que é um avivamento, talvez seja uma pergunta de difícil definição, para que nós possamos resumir em palavras. Mas certamente, a base do avivamento é a palavra de Deus, é aquilo que está escrito, aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Ele deseja para o nosso coração. Talvez nós não vamos ver, muitas das vezes,
Nós temos aqui um culto onde não houve, né, como alguns irmãos já falaram aqui, a lâmpada não quebrou, né, não houve, né, nenhum sinal assim visível. Mas quem disse que não pode ter um avivamento aqui? Quem disse que não pode haver um avivamento na nossa vida? Se a palavra, ela traz esses preceitos para nós, nós podemos e devemos ansiar por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nos dias de hoje, quantas coisas não estão, Senhor, irmãos, para nos desanimar, para nos fazer retroceder, para nos fazer olhar para trás, para nos fazer questionar a Deus, para nos fazer, muitas das vezes, pensar: será que vale a pena? Será que essa vida aqui, será que não é melhor, né? Você já teve essa crise de se perguntar? Alguns chegam a um ponto assim, de pensar assim: mas será que Deus existe? Né? Isso existe. E o mundo está cheio de sofismas, de meias verdades, de enganos, cheio de coisas para ludibriar as nossas vidas. Mas nós temos uma palavra viva e eficaz para que nós possamos olhar e basear a nossa vida. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ansiar pelo derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O derramamento do Espírito Santo é um dos mais profundos e genuínos desejos do cristão sincero. Se eu sirvo a Deus de uma maneira sincera, de uma maneira honesta, esse desejo precisa estar no meu coração. Eu preciso desejar. E se eu não desejo, eu preciso desejar. Eu preciso pedir a Deus que coloque, nós precisamos pedir ao Senhor que coloque em nós esse desejo pela sua palavra, esse anseio pelos teus caminhos. Porque talvez nós ouvimos muitas coisas, muitas orientações, e aquilo não entra no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa vontade. Mas se sabemos que a palavra de Deus é a verdade, irmãos, nós podemos pedir ao Senhor que nos ajude a ter esse desejo. A palavra vai dizer que é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Até mesmo os nossos melhores desejos vêm dEle. A palavra diz também: todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, em quem não há alteração, em quem não há mudança. Né? A palavra diz lá em Tiago, como se vê nas nuvens inconstantes. Então, o Senhor nos chama para esse anseio e para vivermos isso aqui. Talvez nós não vivamos da maneira como foi narrado aqui, né? Que diz que tremeu, o verso 31 diz que depois que eles oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Ora, nós oramos, por que o chão não tremeu também? Né? Mas olha, a pergunta é: qual é o avivamento que nós precisamos? Nós vamos ver pela palavra que não é o tremor do chão, não é o balançar físico da estrutura da igreja, mas é um temor e tremor que precisamos viver no nosso coração. É o nosso coração que precisa temer e tremer diante de Deus. É o nosso coração que precisa viver esse choque de realidade, esse despertar. O avivamento, uma definição um pouco mais técnica do que é avivamento, significa ato ou efeito de avivar-se, tornar mais vivo,
mais nítido, mais intenso, mais ativo, mais visível. Avivar é estimular, realçar, exacerbar, atiçar. Diz da pessoa que é animada, que é fervorosa, que tem vigor. E o Senhor tem isso para nós. Eu sei que há muitas situações que nos colocam para baixo, nos deixam desanimados, trazem para nós aquilo que não é de Deus. Irmãos, essas coisas podem acontecer na nossa vida, mas não devem permanecer. Eu posso passar por momentos de desânimo, eu posso passar por momentos de ansiedade, mas eu não devo permanecer. Eu não devo permanecer. Eu preciso entender. Nós precisamos entender que o Senhor tem uma vida avivada para nós. Uma vida dinâmica. Uma vida para que sejamos usados por Ele. O próprio texto que nós lemos aqui diz que eles começaram a pregar a palavra de maneira corajosa, destemida, sem timidez, sem vergonha, mas com intrepidez, com ousadia. Diz o verso 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Como será que as pessoas nos veem? Será que elas veem diferenças em nós, no nosso caráter, no nosso estilo de vida? Ou no meio da multidão, nós somos só mais um? O que eu quero meditar aqui com os irmãos é o avivamento que nós precisamos. Irmãos, que nós precisamos. Todos nós precisamos nos avivar na palavra de Deus. Queria falar de alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, algumas condições importantes para um avivamento genuíno. Jeremias 29, 13. O primeiro ponto, a primeira condição, irmãos, é desejar, é ansiar. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, me buscarem de todo o coração, de toda a sua vontade, de toda a sua intenção. A promessa de Deus é que nós iremos achá-lo. A promessa de Deus é que quando nós o buscamos, ele se deixa ser achado por nós. A palavra vai dizer em outro texto também: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Então, esta é uma promessa de Deus para todos nós. Precisamos buscar. Não podemos parar de buscar a Deus. Precisamos ter o desejo de algo a mais da parte de Deus, porque Deus sempre tem algo a mais para as nossas vidas. Ele não quer nos ver prostrados, Ele não quer ver-nos desanimados, Ele não quer nos ver frustrados. Mas quantas vezes nós passamos por frustrações nessa vida? Irmãos, a palavra vai dizer também: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. As frustrações, os problemas não vão terminar. E Jesus honestamente falou a todos nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como está o nosso coração? Estamos animados? Não é animado com qualquer coisa. Estamos animados com buscarmos a Deus?
Estamos animados em servir a Deus? Estamos animados em buscar a Deus? Essa pergunta nós precisamos fazer a nós. Não estamos, precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração esse desejo de nos levantarmos e de vivermos para testemunhar da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo, que exerce poder sobre as nossas vidas. Então, a primeira condição para o nosso avivamento é o anseio, o desejo. Não haverá avivamento sem que estejamos empenhados em buscá-lo. Em buscá-lo. A segunda condição, como nós falamos muitas vezes aqui, e nunca é demais, é a obediência. Obediência à palavra de Deus. Todo o avivamento tem que passar pelo caminho da obediência. Como o pastor bem disse aqui, quantas vezes nós não pecamos na maneira de pensar, de falar, de agir? Nós somos falhos. E a ideia aqui não é pregar a perfeição. Nenhum de nós somos perfeitos, nós falhamos de muitas maneiras, diz ali o livro de Tiago. Nós falhamos de muitas maneiras na nossa vida. Nós falhamos na nossa casa, nós falhamos, às vezes, no nosso trabalho, nós falhamos com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos, e os filhos com os pais. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um caminho de obediência a perseguir, a caminhar. E o avivamento genuíno não virá a nós sem que nós passamos pelo caminho da obediência. A perfeição nós vamos alcançar somente quando o Senhor nos conceder um corpo incorruptível. Mas aqui, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver o modismo que há no mundo hoje, de se dizer que é evangélico, mas só da boca para fora. No Evangelho de Lucas 24, verso 49, vai dizer da seguinte forma, Lucas, capítulo 24, e verso 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder. Se os discípulos, isso aqui é uma ordem de Jesus, para que eles permanecessem na cidade. Se os discípulos não tivessem obedecido às ordens de Jesus de ficar em Jerusalém, não teriam recebido o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo era para aqueles que estavam ali. E nós precisamos refletir sobre as ordens, sobre os mandamentos de Deus, para que possamos obedecê-los, para que possamos permanecer neles. Som. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Está cortando bastante aqui para mim, então está dando uma desconcentrada. Deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui. Dá para usar isso aqui, Gustavo, por favor? Som. Amém. Ficar um pouco mais, fica melhor. Irmãos, nós precisamos refletir sobre a questão da obediência. Hoje nós vemos muitos viverem muitos altos e baixos. Uma hora está na igreja, outra hora não está. Uma hora está crente, outra hora não está. Uma hora está fervoroso, outra hora... É claro que nós temos sim, irmãos, os nossos altos e baixos. Mas o avivamento que Deus tem, Ele está aqui neste lugar.
Este lugar ele é separado. Este lugar ele é consagrado. Este lugar é um lugar de oração. Este lugar é um lugar de palavra. Este lugar tem uma atmosfera diferente. Hoje muitas pessoas acham que podem ser crentes sem congregar. Quem sou eu, irmãos, para julgar quem quer que seja? Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Nem devemos fazer isso. A palavra nos orienta. Mas como nós podemos fazer parte da cabeça se nós não estivermos ligados ao corpo? Nós precisamos e temos esse privilégio de estarmos aqui, que nós possamos perseverar em continuar na casa de Deus, em união. Veja que o texto base que nós lemos aqui no início de Atos, eles estavam o quê? Debaixo de uma obediência às ordens de Jesus. Eles estavam debaixo de obediência e eles estavam reunidos. O derramamento do Espírito Santo veio sobre aquelas vidas que estavam, primeiro, em obediência e, segundo, estavam reunidos em comunhão. Essas são condições para que nós possamos nos manter no caminho do avivamento. Eu creio que nós podemos sim viver um avivamento em nossas vidas. Que Deus pode nos levantar de qualquer situação que nós estamos vivendo. E não estou falando só no sentido, irmãos, da igreja. Talvez você esteja desanimado no seu trabalho. Talvez você esteja desanimado com qualquer outra situação. Deus pode nos levantar de qualquer situação que tenha nos abatido. Deus pode nos reerguer. A palavra diz lá em Salmo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas vêm, mas elas não permanecem, porque nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. Se nós nos prostrarmos, se nós nos rendermos, Ele vai nos dar estratégias, Ele vai nos dar direções para amenizar os nossos problemas. Não estamos aqui pregando que a nossa vida vai ser um mar de flores. Na vida de um cristão, a palavra mesmo confirma que todos aqueles que quiserem viver de maneira justa, com equidade com Cristo, hão de padecer perseguições, hão de padecer muitas situações. Mas nós precisamos lembrar, nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós não vivemos por nós mesmos, nós não vivemos somente pela nossa força, nós não vivemos apenas baseados nas circunstâncias desse mundo. Nós temos um Deus a quem recorrer, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos em que nós não entendemos. Irmãos, e tem hora que nós não precisamos entender. Nós muitas vezes queremos entender muitas coisas na nossa vida, mas tem coisas que nós não precisamos entender. Tem coisas que o que nós precisamos é aquilo que Deus falou para Paulo. O espinho na carne. E Paulo diz, eu orei 3 vezes para que o Senhor retirasse aquilo de mim. Mas eis a resposta divina, a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. Nós achamos que precisamos de muitas coisas, muitas vezes, mas a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos é suficiente a vivermos de pé em meio aos problemas, em meio às crises pessoais, familiares, políticas, como nós temos visto na nossa nação. Mas nós precisamos nos fazer algum esforço para estarmos num caminho de obediência. Terceiro ponto, terceira condição, autenticidade. O desleixo, o relaxo não leva a uma vida de avivamento. O avivamento acontecerá, como já dito, como resultado da obediência a Cristo. Tem um texto muito conhecido
em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se os irmãos puderem abrir, ou ler aqui no telão. 2 Crônicas 7, 14. Do verso 14 até o verso 16. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Verso 16: escolhi e consagrei neste templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Os olhos de Deus estão voltados para os humildes, aqueles que reconhecem a sua limitação. Olha o que a palavra diz: se o meu povo orar e se humilhar. Há um ditado popular, ou talvez uma compreensão errônea da palavra, que diz que os humilhados serão exaltados. Não é? Quem já ouviu isso aí? Que os humilhados serão exaltados. Será que vai ser mesmo? Será que a Bíblia diz isso? Que os humilhados serão exaltados? A palavra não diz isso. Às vezes a pessoa sofreu uma humilhação e fala assim: nossa, eu fui humilhado, mas vai chegar a minha vez. Porque os humilhados vão ser exaltados. A Bíblia diz: aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se humilha, não aquele que é humilhado pelos outros. Porque infelizmente, talvez alguns de nós aqui já tenham passado por isso uma vez, ou quem sabe mais. Mas o que nós precisamos é o que o texto está falando aqui no verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A palavra diz: dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós precisamos buscar a Deus não com desleixo, mas com uma atitude comprometida. Uma atitude autêntica diante dele. Quarto ponto, quarta condição: não seremos crentes avivados se não buscarmos o avivamento. A quarta condição é buscar. É buscar. Nós precisamos buscar e não esperar passivamente. As mesmas pessoas que obedeceram às ordens de Jesus em Atos 1,14, em Lucas 24, 49, diz que eles perseveraram unânimes em orações e súplicas. Nós precisamos buscar de maneira perseverante, de maneira contínua e não inconstante. Então, esses não são todos, mas talvez seja alguns pontos, algumas condições para termos um avivamento. Nós não falamos aqui, com todo respeito aqui, irmãos, né? Nós sabemos que tem algumas igrejas que tem assim umas manifestações, né? As pessoas rodam, e eu não estou pregando aqui contra isso, de maneira nenhuma. Quem somos nós para dizer o que é e o que não é do Espírito Santo? Tá certo que tem muita coisa estranha, né, pastor?
Muita coisa aí que você olha assim e fala, fica muito abismado. É bem verdade. Mas vê que a palavra não trata a respeito disso. A palavra, o que Deus nos requer é a busca, é a entrega, é a obediência. E eu queria, assim, passar a uma questão mais prática com os irmãos e abordar aqui três pontos, 3 atitudes para que nós possamos ter um avivamento na nossa vida. 3 atitudes, já que precisamos buscar. 2 Coríntios capítulo 15, verso 18. O primeiro ponto que nós podemos dizer é que o crente avivado, ele promove a paz. O crente avivado promove a paz. 2 Coríntios 5, verso 18. Quero que os irmãos possam abrir. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros e exercer o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Para sermos crentes avivados, precisamos exercer esse ministério que Deus nos confiou, o ministério da reconciliação, de promover a paz. Será que nós somos essas pessoas que buscam a paz, que oram pela paz, que intercedem pela paz no meio no qual nós estamos? Ou será que a nossa presença faz as pessoas ficarem mais irritadiças? Né? Tem um ditado aí que tem gente que fala assim, quando vê uma questão assim, uma briga, uma coisa, fala assim, eu quero mais é que o circo pega fogo. Irmãos, tem gente que tem prazer nisso. Eu me lembro na época de escola que às vezes, né, tinha uns meninos lá que se invocavam um com o outro, ô Nicanor, e queria pegar na saída. Ao invés do menino ir lá e falar assim, não, para com isso, né, abaixar a fogueira, não. Aí começava um grito, briga, briga. E assim as pessoas olhavam com prazer, parecia que sentiam um prazer, parecia que estava comendo lasanha. Não, estava havendo uma briga, com prazer. Irmãos, isso é perverso, isso é diabólico, isso é carnal, isso é animal, não é de Deus. Um crente avivado, ele é pacificador, ele promove a paz, não importa onde nós estejamos. Nós precisamos promover a paz. Deus nos deu este ministério de promover a paz, de estarmos em paz, de termos uma vida quieta e sossegada. Romanos 12, verso 18. Diz assim, irmãos, 12, 18, da carta de Paulo aos Romanos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Como nós podemos falar de avivamento se nós não temos paz com os irmãos? Como que eu posso falar de avivamento se eu não tenho paz com a minha esposa? Como que nós podemos falar de avivamento se não temos paz com os colegas de trabalho? Que se vivemos em dissensão, em facção, em divisão? A palavra diz que Deus abomina aquele que provoca divisão entre irmãos.
Talvez muitos estão buscando um efeito, um êxtase, um sentimento, uma grande emoção, mas será que ele promove a paz? Olha, irmãos, veja que muitas coisas a respeito do avivamento não são assim tão visíveis ou tão perceptíveis. Mas uma pessoa que promove a paz, que tem a consciência do ministério que Deus o concedeu, esta é uma pessoa avivada. Se nós nos preocupamos que haja paz em nosso meio, então nós estamos no caminho do avivamento. Não existe, muitas discussões teológicas que falam assim: será que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu creio que não. E eu, irmãos, acho lindo o falar em línguas. Creio que é algo bíblico e já pedi muitas vezes a Deus que eu pudesse falar em línguas. Você já pediu isso a Deus? Eu já. Senhor, como que é isso? Esse negócio, eu quero fazer também, mas de maneira verdadeira. Eu quero falar em línguas. Eu creio que nós podemos ansiar por isso e pedir isso a Deus. E se for da vontade de Deus, Ele nos concede. Mas nós não precisamos e nem devemos entender isso como uma evidência do Espírito. Às vezes a pessoa está falando em línguas, mas é um destemperado. Aí é questionável. Então, para que nós tenhamos um verdadeiro avivamento genuíno, a nossa vida precisa estar baseada na palavra de Deus. Que Deus conceda a nós dons, que Ele conceda que nós possamos sentir a Sua presença, que nós possamos ver o poder de Deus. Por que não? Isso deve ser maravilhoso quando vemos assim visivelmente e de maneira notória. Mas olha, se nós não sentirmos nada, se nós não acontecer nada, ainda assim nós podemos ser pessoas avivadas, vivendo o ministério da reconciliação, promovendo a paz, estando debaixo de obediência, estando debaixo da palavra de Deus, sem sentir nada, sem fazer fogo cair do céu. Nós podemos ser avivados, porque é disso que a palavra trata. Nós não estamos falando de um livro qualquer, nós não estamos falando de cultura, nós estamos falando da palavra de Deus. Segunda atitude, para que nós possamos, irmãos, ter um avivamento, cooperar na comunidade, cooperar, servir em nossa igreja, é ajudar, sem a pretensão de ser o primeiro. Nós não estamos aqui numa disputa, nós não estamos aqui para ver quem prega melhor, quem canta melhor, quem serve melhor. Nós estamos aqui debaixo de um único propósito, para fazer as coisas para a glória de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quer ver, irmãos, uma situação curiosa que nós vemos no transcorrer da Bíblia? Muitas pessoas que Deus chamou, quando Deus chamou, sabe o que elas estavam fazendo? Trabalhando. Quando Samuel vai lá ungir Davi, estavam todos ali ao redor da mesa. Onde estava Davi? Pastoreando as ovelhas. E ainda outros, me fugiu até aqui um outro que estava malhando trigo, Gideão, quando Deus o chamou.
Vejam que Deus, quando chama, a Bíblia não fala, ele estava lá assistindo Netflix e Deus falou com ele, meu servo. Não. Os que Deus chamou estavam servindo, estavam trabalhando, estavam ativos, se movendo. E nós precisamos ser crentes que se movimentam e que servem. O serviço faz parte da vida de um cristão. O serviço deve fazer parte da nossa vida. Nem todos vão pregar, nem todos vão cantar, nem todos vão fazer a mesma coisa, mas cada um precisa cooperar. E a palavra diz em Efésios que a igreja, ela cresce, ela edifica a si mesma, à medida que cada um de nós faz a sua parte. Terceiro ponto, terceira atitude, aceitar o outro. E aqui parece simples, mas um pouco complexo, né? Aceitar o meu próximo, aceitar o meu irmão. Hoje, irmãos, as pessoas estão cada vez mais buscando se separar, estão buscando isolamento. Eu vi uma vez uma reportagem na televisão de um homem muito rico, milionário. Ele tinha uma grande fazenda. E ele se mudou para essa fazenda, meio afastado assim, e dizia ao repórter, eu gosto de ficar aqui longe das pessoas. Eu gosto de ficar longe. Eu não suporto pessoas. As pessoas são isso, são aquilo. Né? E hoje em dia, quantas pessoas não estão fazendo a mesma coisa? Estão preferindo, muitas das vezes, os animais em lugar das pessoas. Ninguém aguenta mais ninguém. E por isso também muitas pessoas estão longe da igreja, porque não conseguem se relacionar, não conseguem aceitar o jeito do outro, a maneira do outro. Então vivem distante. A palavra diz em Provérbios que aquele que se isola age contra a verdadeira sabedoria. Não é à toa que o desejo de Deus seja que estejamos reunidos. Deus tem algo especial quando nós estamos reunidos. Esse encontro aqui não é sem propósito. Esse encontro aqui não é à toa, não é vão. Deus tem algo especial. E nós vimos na palavra que lemos aqui no início do livro de Atos, que quando eles estavam reunidos, eles experimentaram o poder do Espírito Santo. Nós podemos sim e devemos sim buscar Deus no nosso particular, na nossa intimidade, mas não podemos deixar de congregar, de estarmos reunidos como irmãos. 1 João, verso 2, capítulo 2, aliás, do 9 ao 11. João, vou ler aqui no telão para ganhar um tempo. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Verso 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então nós vemos e refletimos que aceitar um ao outro também é uma condição que a palavra nos deixa para vivermos no caminho do avivamento. Eu quero estar partindo aqui, irmãos, para a parte final, para estarmos concluindo. 4 elementos, 4 recursos para que nós possamos alcançar o avivamento. Primeiro, unanimidade. Veja, mais uma vez, o que fala a respeito daqueles irmãos da igreja primitiva. Uma só era a disposição do coração. Nós precisamos buscar ao Senhor pela comunhão da igreja, orar a Deus. Esta era uma preocupação e uma oração constante na vida de Paulo a respeito das igrejas. Ele dizia, a minha oração é que o amor de vocês
cresça cada vez mais. Porque sabe, irmãos, é que é nesta condição de unanimidade, de comunhão, que Deus abençoa. Deus não abençoa, é um princípio muito claro, também dito por Jesus, que uma casa dividida não subsiste, não permanece. Segundo, oração. É dobrar os nossos joelhos, inclinar o nosso rosto e clamar a Deus. É não pararmos de orar. Isso nunca vai sair de moda. Isso nunca vai ficar arcaico. Nós vemos lá em Josué 7,6, falando de como eles, muitas vezes ali, eles tinham um ato da cultura deles em que eles se humilhavam em determinadas situações, jogando terra sobre a cabeça, vestindo pano de saco. E isso simbolicamente, para nós, fala de se humilhar, de se render diante de Deus. Não é que nós vamos fazer isso. Tem pessoas que às vezes querem imitar situações do Antigo Testamento como se elas fossem em si, né, aquilo que deve ser feito, aquilo que Deus espera. Não, o que Deus está falando é a respeito de nos rendermos, de nos humilharmos e de nós orarmos a Ele. Terceiro ponto, terceiro elemento, perseverança. Quem busca o avivamento deve persistir nessa busca. Irmãos, se eu mentia e não minto mais, eu já estou no caminho do avivamento. São coisas simples que Deus requer de nós. É nós andarmos na palavra. Hoje em dia tem tanta invencionice, tem tanta coisa para parecer que... Não, a nossa fé é simples. É como Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que vivia na fornicação, não faça isso mais. Trabalhe. Persevere. Colossenses capítulo 4, verso 2. Eu vou ler aqui no telão também, porque as horas já estão se avançando e eu já estou para concluir, irmãos. Colossenses capítulo 4, verso 2. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela, com ações de graças. Dedicação. Precisamos de dedicação. Porque já reparou que muitas vezes na nossa vida nós nos propomos a fazer algumas coisas, né? E depois já não estamos mais. Não estamos mais fazendo. Uma vida com o Senhor requer que nós tenhamos dedicação, perseverança. Perseverança na oração, perseverança em fazer o bem. Então, irmãos, para que nós possamos viver um verdadeiro genuíno, um avivamento genuíno, algo simples na nossa vida, o que nós precisamos é simplesmente buscar olhar para a palavra como ela é e saber que Deus é o mesmo e que Ele está conosco. A grande verdade é que nenhum de nós está preparado para isso, está inclinado para isso. A grande verdade é que nós precisamos da misericórdia de Deus. A boa verdade é que Ele tem a sua graça e a sua misericórdia para nós. E o que nós mais precisamos é nos render. É estar perto dEle. É focarmos a nossa vida nele. É Ele que vai fazer em nós tanto o querer quanto o realizar. Não é pelo nosso mérito. E assim, irmãos, nós vamos viver um avivamento sim. Um avivamento simples, mas que é santo e agradável a Deus. Um avivamento de uma vida justa, de uma vida com equidade, debaixo de honestidade, debaixo da palavra de Deus. Eu quero então concluir
e estar fazendo uma breve oração aqui com os irmãos, e vou passar a palavra. Que nós possamos sair daqui, debaixo dessa palavra, e pedir a Deus que nos dê a graça de alcançarmos. Não somos perfeitos, falhamos, amanhã ou depois podemos falhar. Mas a palavra vai dizer, o profeta Jeremias vai dizer, as misericórdias de Deus são o motivo de não sermos consumidos. É ela que nos dá a condição de nos levantar. Se você puder encurvar o seu semblante, vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, eu peço a sua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, porque nós sabemos o que a tua palavra requer de nós, e sabemos, ó Deus, que existem muitas situações que tentam nos atrapalhar, que tentam nos desanimar de termos uma vida com o Senhor. Ó Pai, e a minha oração, a nossa oração, que esta palavra, Deus, não seja um peso sobre a nossa vida, mas seja, Senhor, um confronto que nos leve a viver o que o Senhor deseja para nós. E nós cremos, ó Deus, na tua graça que está sobre a nossa vida, e a tua graça é suficiente para nós. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que nos ajude, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha ministrar na minha vida, na vida dos meus irmãos, e esclarecer-nos, ó Deus, a respeito de cada situação que nós falamos aqui. Nós oramos, ó Pai, pelos desanimados, pelos que neste momento estão vivendo um momento de desânimo, um esfriamento espiritual, talvez esteja até mesmo na igreja, Senhor, mas não vê sentido nas coisas, não vê propósito. Ó Deus, não nos deixe assim. Nós sabemos que enfrentamos esse tipo de luta na vida, mas, ó Deus, não permita que venhamos a permanecer nesse estado, mas levanta-nos, ó Deus, nos dá força, nos dá vigor, renova-nos, Senhor, aviva-nos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e que saiamos daqui, Senhor, debaixo da sua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.